Não vai precisar ser muito rápido, não, tá? Tem 3 horas e meia. Boa, é bom saber. Então, 3 horas e meia, então, de gravação. Estamos começando mais uma Amassando o Aro, edição 416ª, 416, com o Filipão Jô. e o Martão Biônico. Não conheço. Ah, rapaz. Martão Biônico. Vamos que vamos. Vamos falar da semana de basquete de playoffs. E teve alguma coisa muito escandalosa? Muito É, inesperada? eu, ah, eu achei inesperado o São Paulo tomar. Depois de São Paulo ganhar os dois Eu- últimos jogos, ganhar do Brasília, chegar pro gol do Bauru, eu falei, vai ter série. Não vai? Não teve. Não teve série, Não não. vai. A Não, não. única. Ó, o Corinthians vendeu caro contra o Flamengo. A gente falou que as Foi duas três séries. a 1 foi 3-1. É, foi 3-1, mas. Exato, as duas últimas vitórias do Flamengo foi 8-5, 8-2 e 80-7-8. É, Então, é boa, bem apertadinha ali. 3 pontos numa, duas no outro, uma posse de bola. Agora, e a vitória do Corinthians contra o Flamengo foi 17 pontos, né? O Corinthians ganhou bem. é. Agora, o Franca O tomou. Franca cagou um abacaxi. Foi. Foi, machucou. Mas quando ganhou, ganhou bem. Mas é que quando perdeu, também perdeu bem. Então, não dá para entender. O Pinheiros ganhou um jogo de 7, por 1 ponto, 7-1, 70. Mas o segundo jogo que ganhou foi 7-2, 66. Então, teve um pouquinho mais de espaço. Agora, o Franca, os dois últimos jogos que ele ganhou por 23 pontos um e por 25 pontos o outro. O último, 83-58, agora na quarta-feira. É, Hoje, 58 foi vergonhoso. 58 para quartas de final é dureza. Hoje a gente tem já o começo das semis. De É. um, O, de o um Minas, o lado, Minas meteu 3-0 também, né? 3-0, passou rapidinho no Vascão. Última partida foi É. por 20 pontos de É, espaço. mas aí assim, não que o São Paulo ganhar do Bauru fosse esperado, mas pelo menos depois dessas últimas atuações era mais esperado que a série fosse mais equilibrada. É, O que Vasco com o Minas, não. O Vasco com o Minas a gente não esperava uma série equilibrada. não, o Vascão deu tudo de si no primeiro jogo. Perdeu por 4 pontos. Depois foi para 10, Depois falou, depois foi bom, para já foi 20. mesmo? É, dei tudo de si. É o que deu. É, E aí a gente falou, né? No último episódio, a gente falou que o Minas aposentou o Marquinhos, jogou a última partida na NBB dele pelo Vascão. E foi isso. Foi o fim da carreira ali. Mas quem também aposentou o São Paulo foi o Bauru, né? O São Paulo acabou com o basquete. aposentou o time. Aposentou o time. Acabou com o basquete do São Paulo. É, A gente já sabia, né? Era meio que crônica de uma morte anunciada. O São Paulo tinha. Que, aliás, é um livraço, por favor, Né, leiam. sim. O São Paulo tinha feito um acordo com uma fintech aí, sei lá eu, num fundo de investimento, que ia bancar o, as dívidas do São Paulo com os bancos e transformar todas as dívidas do São Paulo em uma dívida só com eles. Mas para eles aceitarem isso, o São Paulo precisaria fazer limite de gastos anuais. Para fazer o limite de gasto anual do São Paulo, eles teriam de, tipo, não contratar ninguém. As contratações do São Paulo para esse ano todas saíram por R$ 0 no time titular do São Paulo Futebol Clube, né? O Oscar veio de graça, o Wendel veio de graça, o... tem mais dois, tudo fim de contrato que vieram de graça para São Paulo. Então, teve um monte de limites que foram impostos, gastos máximos que você pode ter com cada área, e no meio disso, eles preferiram limar o time profissional de basquete de São Paulo, por mais que tenha sido campeão paulista e campeão da Basketball Champions League das Américas, no pouco tempo de vida que teve. É, Eles limaram o time e continuam só as categorias de base no São Paulo agora.
Meio que o esquema do Palmeiras também, né? Palmeiras com uma bela história no basquete aqui da cidade, também não tem time profissional há muito tempo. E daí só as categorias de base ali, porque é clube, né? Clube social acaba tendo essa parte da categoria de base para os esportes. Então, o São Paulo abandona por enquanto a NBB. Ano que vem não vai ter. Mais um ano que a NBB não vai conseguir repetir os mesmos times do ano anterior, mantendo a série invicta de nunca É. repetir times, exatamente os mesmos times no ano seguinte. Então hoje começa às 8. E é um negócio que cresceu, né? Já tá com mais time, aumentou o número de times agora. Tem tudo para aí, o Sim, cara dá essas dessas. dessas cagadas. Hoje começa então Bauru e Minas às 8 da noite, na Essa série é ESPN. boa, hein? Essa série vai ser pegada. Não que a outra vai ser menos, tá? Porque a outra começa amanhã na Sport TV, TV Cultura, também no NBB Basquete Pass e na Flá TV, que vai ter Franca e Flamengo em Franca começando. Então, Essa Bauru e é bom. Minas Essa é melhor, né? Mas eu acho que Bauru e Minas vai ser jogo bom, não vai vai ser jogo ser. bom, jogo bom. Vale a pena acompanhar essas semifinais. Vão ser boas semis. E se a gente chegou nas semis da NBB, a Liga Ouro chegou na final. Uhul! Deixa eu só fazer Cruzeiro, uma colocação rápida. claro, por favor. O pessoal do São Paulo vai ficar completamente sem pai nem mãe, né? Parece que sem É. pai nem Brincadeira. mãe. É, Vão ficar desempregadaço mesmo, fudeu. Já é. isso. Já era. É, vai ser contratado, né? Os outros times absorvem. Então, mas aí que tá, eles absorvem um contrato ou eles absorvem um free agent? Porque os contratos, eles tinham um contrato que ia além. Isso eu não sei se você sabe a resposta, porque eu também não sei. Tinha Eu contrato. acho que a maioria desses contratos é tudo um ano. Se tiver algum jogador, é um ou outro só, viu? Não, no geral é contrato de 1 ano ou 2 anos, a média de contratos na NBB. Se o São Paulo já estava se preparando para isso, é muito provável que eles tenham só. Eu vou dar uma olhada depois e eu prometo que na próxima eu te digo como é que ficou, quem ficou de fora, quem não ficou e tal, como é que ficou essa parte de contrato. Deve ter uma cláusula, né, de. Não, porque é uma coisa assim, quando você vai à falência, e assim, falando em termos de empresa, né? O Mário sabe isso Uhum. melhor que eu. Você vai à falência, mas você tem um contrato, às vezes você tem que dar a indenização para os caras, tem que cumprir o contrato, né? Sim, sim. Deve ter uma cláusula de indenização, mas eu não Mas eu tenho. acredito que ninguém estivesse com contrato, não, viu, Marcos? É menos mal, né? Porque a É. gente, no começo da temporada, a gente já falou que podia ser o último ano do São Paulo. Então eles já lá dentro já estavam sabendo. E quem estava no último ano de contrato, eles deixaram. E quem eles contrataram, fizeram por um ano só. Certeza. Desculpa a interrupção, voltamos Não, à não, Liga não. 8. Eu tô lendo aqui, ó. O elenco de ao menos Não, 21 jogadores terá de buscar novos clubes para a temporada 25-26 do basquete brasileiro. São destaques agora livres no mercado os americanos Tirone Bennett, o pivô Faverani e o armador Ricardo Fischer. Ele tava jogando pra caralho também. O Tirone e o Bennett estão no Brasil faz um tempo já, hein? Já. Um então. bom tempo. Bom tempo. Bom, então essa é a situação. Eles estão. O que eles falam é que, assim, futuros projetos à parte do futebol, modalidade que é o motivo da existência do São Paulo Futebol Clube, só serão iniciados a partir de prévia obtenção de recursos novos para manutenção. Isso é, a gente até pode voltar com alguma coisa aí, mas tem que vir patrocínio direto só para isso, né? Aí você complica um pouco, fica um pouco mais indireto. Mas vamos lá. Então, uma É, forma de dizer que não tá afim, né? é, é Eu isso. não, eu não termino com você se você fizer isso, você ficar rico até semana que vem. Então, pô, É isso aí. não pode. Então, estamos terminando. Ô,
Bom, chegamos às finais da Liga Ouro com Cruzeiro e Osasco. E Osascão, meus amigos, chegou. Chegou. A capital brasileira do hot dog, do Do hot dogão. dog das pombas, meus amigos, é isso. Dia 25 agora, domingão, primeiro jogo, lá no Itatiaiaçu. Não, Itatiaiuçu, eu não vou conseguir falar, não. Itatiaião. O Itatiaião. O, aí, os dois primeiros jogos lá, 25 e 27. Dia 31 no Geodésio. Aí, se precisar, o jogo 4 no Geodésio também. E o jogo 5 no Itatiaião. Boa. Tudo transmissão da ESPN, tá? Vai passar as finais na ESPN. O... Porra, que legal, né? O Osasco chegar na final. A gente acompanhou, lembra que uma das primeiras entrevistas que a gente fez Não foi, foi com não o foi, não foi uma das primeiras, foi a primeira entrevista. E diga-se de passagem, foi o primeiro podcast. Na sua casa. O Então, gravador no meio da imagina. mesa. E a gente Imagine. comprou um monte de frios pro homem lá e ele não comeu. Ele tava tenso pra cacete, ele vai no apartamento de um moleque. Que Não, isso? ele até comeu. Quem não tocou na comida, que eu falei, puta merda, foi a Paula, o médico Paula. Ela não comeu. Não encostou na comida. Muito Enfim, bom. seguimos. Seguimos. Então, tô até lendo aqui. Vou acompanhar essas finais. Vou acompanhar essas finais, vai ser legal pra cacete. Torcer pro Osasco. Mas então, essa primeira entrevista foi com o Enio Vec, que Que era foi, técnico do Vasco. era técnico do Osasco, veio junto do nosso querido Filipão E o Castilho, né? Castilho, que era assistente técnico dele. Como é que o Castilho tava lá? É, Castilho, ainda é. O Castilho trabalha Trabalha no Osasco ainda, eu sei. no Osasco, é. Deve estar feliz pra E, cacete. Foi muito legal. Foi muito legal ter essa entrevista com ele lá. Então vamos lá, vamos. Falamos de NBB, vamos falar de LBF rapidinho, a semana da LBF também, porque estamos aqui com o tempo cronômetro rodando, tá? O cronômetro tá rodando. Então vamos lá, LBF. O... Eu tô ferrado para editar isso aqui, eu não parei de anotar as coisas, tá tudo bonito, mas vai dar tudo certo, né? A gente gravou o quê? Sexta passada ou quinta passada? Sexta, foi, né? Sexta foi passada. sexta. Sexta. Sem o Filipão e com o Léo. Com o Léo. Por isso que o Filipão não sabia que É. a gente já tinha dado no couro do São Paulo sobre os 3-0 do Bauru. Vamos lá. De lá Já tinha acabado, né? já tinha acabado. Tanto esse quanto o É, os, Vascão. é, Os 3-0 tinham ido. Vamos lá. é verdade. De lá pra cá, né, na LBF. São José 92, Campinas 82, Sampaio Basquete 86, Sodier Mesquita 50, Ourinhos 82, Maringá 63. Esse placar aqui é daqueles que a gente fica machucado, né? Que a gente não sabe direito o que aconteceu. Corinthians 45, César Araraquara 55. É. Foi meio tempo só que elas jogaram, né? Foi. É, São foi. José. Tem o termo do inglês que eles falam, né, para falar mal do Westbrook, que é bricklayer, né? Então é a galera botando um tijolo em cima do outro para subir essa parede aí. o... o São José 83, Maringá 63, Campinas 65, Cerrado 54, Ourinhos 71, Santo André 53. O Ourinhos, cara, já está mais do que candidato à semifinal, tá? Ourinhos está realmente mostrando que não veio para brincar, não. Sampaio 60, Unimed Campinas 56, Sodier Mesquita 67, Blumenau 45, e daqui a pouco, às 7h30,
Maringá e Corinthians. Aí talvez com a volta da Lana. Não tenho certeza. E a Lana já está figurando ali no banco e tal, de volta, mas não está jogando. Esse jogo que a gente falou aqui muito bem, 45-55, a Lana não jogou. Foda de 45 pontos é que, tipo, você tem duas jogadoras que fizeram dois dígitos em ponto. E as duas fizeram 10. E não tem como você fazer mais do que isso, né, com 45 pontos. É. É muito pouco. Uma fez 5, outra fez 8, outra fez 3, outra fez 7, outra fez 2. Tá até bem dividido, ó lá. Todo mundo que jogou fez ponto. Mas É o meia dúzia cada um, né? então, e o time com reduzido, né? O Corinthians jogou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadoras só. Time bem reduzido, o resto não entrou. É uma rotação normal do Thibodeau. Aliás, ele tá até um É, pouco maior. o Thibodeau que é ótimo de destruir jogador. Então, fica complicado. Mas a classificação, Cara, vocês não acreditam, eu vou ter que interromper o negócio aqui. Eu vou me botar no mudo, tá? Rapidinho. tá, se Tá. mute. Se mute. A classificação de momento tá Sampaio com 3 vitórias, 2 derrotas. Ourinhos, 10-5. SESI Araraquara, 11-2. Isso é, o SESI está na frente, né? Ela tem só menos jogos. Aquele esquema famoso de... Que a gente bem conhece. Você tem menos jogo, você não ganha o jogo que você... O ponto que você ganharia se você tivesse perdido. Mas então é o Sampaio 13-2, o SESI 11-2, o Ourinhos 10-5, o São José 9-6, Unimed Campinas 8-8. Olha lá, o Corinthians está na frente dessa galera, porque ele tá 10-3. Mas como ele tem 13 jogos e os outros têm mais, não adianta. Então o Corinthians está lá em quarto lugar. O Corinthians tem terceiro lugar. O Ourinhos está atrás do Corinthians. Em jogo, porque tem 15 jogos, 5 derrotas. O Corinthians tem É. 13 jogos, 3 derrotas. Então, é isso. A diferença é mínima. Mas o Ori faz mais ponto porque, porque perdeu. Exato, é. E o Corinthians, quando jogou, não fez ponto. Então é isso. Vamos lá, vou falar na ordem certa. Sampaio, SESI, Corinthians, Ourinhos. São José, Unimed, Sodier, Cerrado, Santo André. Ó, o Santo André até que deu uma acordada. Tava em último a maior parte do tempo. Agora tá com 4 vitórias. Blumenau, com 2 vitórias, e o Maringá com uma. Maringá já tem 16 jogos, mas ganhou a sua, tá ótimo. Tenho que reclamar. Inclusive, o Maringá É. ganhou a sua partida na primeira partida que jogou contra o Blumenau. Fez o dever de casa. Falou, agora eu posso relaxar. Já fiz a minha parte, tá tudo certo. É aquele que não deixa para a última hora, né? Fazer as Marta, coisas. Marta, você tá de volta, Marta? Tô de volta ao mundo dos Posso, vivos. posso te chamar para falar de Euroliga? Mano, bora lá. Então vamos embora. Euroliga. Essa, Vale. é- essa eu vou aproveitar para responder a sua pergunta do começo do podcast. E aí temos uma surpresa. Aí temos. Finalmente temos. Os gregos que dominaram o rolê todo foram as Vão lágrimas. jogar, vão jogar junto, vão jogar Vão um contra o jogar. outro. No domingão vai Isso ter aí. Panathinaikos contra Olympiacos. Chegamos. Exatamente. Hoje começou o Final Four, né? Tivemos É, as duas semifinais. Então, Fenerbahçe bateu o pau. O time de basquetebol masculino do Fenerbahçe veio com o Istambul, bateu o Panathinaikos por 82-76. Enquanto o Monaco ganhando. Ó, o Monaco foi total zebra, tá? Que não zebra. tá Tá na sabendo. final, Monaco. Bateu por dígitos duplos, 78-68. O jogo acabou agora há pouco, cara, porque ele tá no ao vivo aqui ainda no site da Euro. O, Então, pra quem não sabe, a gente tá gravando na sexta-feira, às 17h40. Esse é o horário. Muito bem, Sexta-feira, dia pô. 23. Bom lembrar, bom lembrar. Então teremos a final entre Monaco e Fenerbahçe.
O Cara, Monaco não tinha que ficar em quarto? Tinha, ele fica em quarto todo ano. ele viajou esse campeonato. Deu tudo errado pro Monaco. Chegou na final, Né? tá louco. Cara, eu vou falar o seguinte, cara. Se você é viciado em jogo, você aposta no Monaco. Porque se eles ganharem, você vai ganhar muito dinheiro. Eles não tinham nada que tá fazendo aí. Larga essa bet, É arriscado isso aí. Eu não seguiria. larga o tigrinho e entra no site de algum cassino em Monte Carlo e põe sua casa lá. Põe sua casa. Cara, o principal cestinha do Panathinaikos nesse jogo contra o Fenerbahçe foi o Cedi Osman. Vocês lembram do Pô, Cedi Osman? Lembra ele, do Osman? cracaço de bola, hein? Nosso amigão do LeBron. É, Amigo do LeBron, exatamente. Ele meteu 22 pontos. Mas o louco é que ele meteu 22 pontos jogando por um time grego contra um time turco. E ele é turco. Pois é. O, vai pra guilhotina esse cara. Vai, morto, morto. É, o... E o cestinha do Monaco contra o Olympiacos, inclusive o cestinha, não foi. Ah, o cestinha da partida foi um cara que vocês já ouviram falar. Chama Fournier. Já ouviu Vou Oh, falar? lá. Foi oh. pelo Olympiacos, meteu 31 pontos. Cara, eu Mas, acho impressionante como o Fournier, tipo, no basquete, é só na NBA que o cara só fazia merda, cara. Na seleção francesa ele joga, na Euro ele joga, e no Boston ele foi terrível. é verdade. No Pistons também. O, Não pense que o, melhorou, não. e pelo lado do Monaco foi o Alpha Diallo. Manja o que é, não? Não. Ele Tem é. muito africano chamado diálogo. É, muito, né? Ele é da Guiné, mas ele nasceu em Nova York. Ah, Rapaz, o tá. cara deu um downgrade na vida. É, O cara é de Guiné York. Guiné Melhor. York. 7868, né? Beleza. Então é isso. Domingão tem Panathinaikos e Olympiacos, o jogo do grego que a gente tinha certeza que ia rolar. Acertamos, só que erramos o que era para ser a final e foi terceiro e quarto. E a final, Fenerbahçe contra Monaco. O grande, não vai ter Fournier na final. Fournier vai jogar a semi. A semi não, terceiro e quarto. O, Saiu uma notinha aqui boba que era a gente falou, né, que o Bogdan Bogdanovic falou que deseja voltar para jogar a Euro, né? Chegamos a falar aqui, não falamos? Eu não lembro de ter falado isso não, cara, mas eu acho que pra ele é uma boa. É, ele falou que, assim, não é a hora ainda, ele não vai voltar agora, mas que é um sonho que ele tem. Ele quer Eu- voltar vamos, dependendo da vamos, ten- saúde. vamos tentar lembrar dos dois Bogdanovic. O Bog que você está falando é o que está no Clippers, o Bogdan. É, Tá. E o Bojan que estava no Pistons foi para onde, Filipão? Ele foi pro Brooklyn, mas acho que o Brooklyn até dispensou ele. Tá, ok. Só para saber que a gente, o você não Ele, mandou falar. ele rompeu algum ligamento. Eu não lembro se foi Aquiles ou se foi é, colateral ou Pode joelho ter sido o Aquiles, cara, medial. porque eu falei que no na gravação passada que você não estava, eu falei que foram 5 jogadores que estouraram Aquiles essa temporada, né? Depois dessa Do Tatum. do Tatum, Lillard e o DeJounte Murray, com certeza, foram os três que eu consigo lembrar. E tá faltando dois aí. Então talvez não seja o Bogdanovic. é possível. Cara, o Bog foi péssimo, cara, do Clippers no playoff esse ano, cara. Puta que pariu. O cara entrava e só fazia merda. Então, ele. No O, Atlanta, ok. Ele era ok. Agora, no Clippers o foi, Clippers, foi socorro. foda em Não, PH. mas se a gente vê o Fournier jogando o que joga, na Europa, é bem possível que o Bogdan vá muito bem, né? Então, o nosso amigo Nicola
Deus. O nome do cara me sumiu agora. O cara que levou um soco na cara do Bob Portis Jr., O Mirotic? Mirotic, ele saiu da NBA para ser o jogador mais bem pago da Europa, Então. no É Barcelona. verdade. Então, sei lá, É um né? caminho. É um caminho. Aí eu já vou te pegar de calças curtas, Martã, porque semana passada, quando a gente gravou na sexta-feira, a gente esqueceu de lembrar um detalhe pequeno. Era o dia do retorno da WNBA. Well, Então, vamos falar de W. então aquele jogo, o jogo da treta já estava valendo. Já tava valendo. A gente teve, ó, primeiro jogo, Suns contra Mystics, Connecticut Sun contra o Washington Mystics, e deu Washington Mystics, 90-85. O segundo jogo, Sparks e Minnesota Lynx, e deu Lynx 89-75. Não dá para. Depois você vai me falar aí o que tá acontecendo com o Sparks, Martin. Então, Que é o se. o Lynx está em primeiro 3-0, É. Não, 3 vitórias. tá vindo forte da temporada passada já, né? O Liberty, que é o nosso atual campeão, tá 2-0 no jogo a menos. É. Então, O... a gente não falou do jogo da treta, falou? Não, não falou. Falou nada. Fala aí. A, a, a Angel Reese tomou uma falta da Caitlin Clark, que elas não se gostam. Na verdade, a Angel Reese não gosta da Caitlin Clark, né? Uma certa invejinha. Ela fez uma falta de ataque, empurrou uma jogadora embaixo das cestas, os juízes estavam olhando pro Toba. Aí a Caitlin Clark se viu forçada a fazer uma falta mais dura, né? Tipo, dar um tapa no braço para ela não botar a bola na cesta. Ela deu esse tapa e virou as costas. E aqui a Angel Reese já veio toda putinha, querer brigar, não sei o quê. A Caitlin Clark, tá bom. Aí, cara, o que eu tenho a declarar é o seguinte: não, essa rivalidade parece forçada, Entre entendeu? as duas? Porque não forçada assim. A Angel Reese morre de inveja. Acho que o problema é que não ser uma boa rivalidade. A Caitlin Clark é muito mais jogador que a Angel Reese, mas muito mais. Então os caras falam assim, é tipo Bird Magic. Eu falei, meu filho, o Angel Reese não é o Magic. Mas Pô, nem, não, esquece. não Esquece. tem como Entendeu? fazer a comparação, né? Não, então é tipo uma rivalidade, eu vou forçar a barra um pouco, mas tipo entre o Kobe Bryant e o Roger Bell, sabe? Tipo, um marcava o outro, mas assim, o Roger Bell era mais um cara, né? E o Kobe Aham. é um dos fodas de todos os tempos. Então, sabe, e parece uma certa, os caras querem forçar essa, porque a galera quer muito É, porque vende, que né? não, mas quer muito que a gente preste atenção na W, que muita gente ainda não presta. Principalmente lá nos Estados Unidos. Eu acho que domesticamente, internacionalmente mais ainda, a galera não tá ali, aquela atenção e tal, né? Quando o time é da sua cidade, você vai lá ver, cara, mas na TV, tal, né? Fazer burburinho na internet e tal. Não é tudo isso. Então, esse é o meu comentário. É isso. Da treta. Deixa eu passar aqui os placares bem rapidinho, porque a gente vai precisar dar aquela paradinha para voltar com a NBA. Então, só passar os placares da W. Então, Washington 90, Connecticut 85, o Lynx 89, Sparks 75, o Seattle Storm 79, Dallas Wings 71, o Las Vegas Aces 87, o Connecticut Sun 62. Meu, o Sun tá bem abaixo do que terminou a temporada passada. O Atlanta, cara, ganhando do Indiana Fever por 91-90. O Atlanta foi meio que zoado ano passado, já começou ganhando. Dallas Wings 8-1, o Lynx 8-5. Vitória do Lynx. E aí a gente teve o primeiro jogo e a primeira vitória do Gold State Valkyries. 7-6, Olha lá. 7-4 no Washington Mystics.
Então, o Valkyries começou ganhando, Martin. Foi Aí, muito bom. Phoenix 89, Sparks 86, o Fever 81, Atlanta 76. Calma aí, isso é um repeteco de jogo, cara? É. O Atlanta ganhou o primeiro do Fever e perdeu o segundo. Tá bom, tá ok. O Liberty ganhou do Chicago Sky 99-74. A Camila foi mal nesse jogo, 6 pontos. Eu Não tô vendo teve. aqui. A Angel Reese fez dois e foi Ah, 0 de 8. aí sim. Aí tá tudo certo, pô. O... Cadê a nossa Tamires? Tamires fez 0 pontos num dos jogos e depois fez. E depois ela fez no segundo jogo dela contra o Atlanta Dream 3 pontos, a Tamires. Então, jogou 17 minutos, 3 pontos, 0 turnover, o que é bom, 0 steal, uma falta pessoal, uma assistência, 6 rebotes. Tá bom. Bom, Dami. Tá ótimo. É, começo, né? Começo é assim. Camila Cardoso fez 6 e a Angel Reese fez 2. A Angel Reese, além de fazer 2, Marta, ela fez Hum, 5 turnovers. olha que beleza. Aí foi bem demais. Pegou o time nas costas, direto no buraco negro. Ai, caralho. Mas tá bom, tá bom. É, a Liberty jogou um jogo, jogou 2 jogos, a Liberty? Foi isso que você falou? E hoje jogou 2 jogos e ganhou os dois. Tá. É, estamos. Tá bem no começo, né? Não dá pra. Ano passado também teve essa sensação. A gente viu, sei lá, tinha algum time que ficou em primeiro, um puta tempo, de repente caiu, quase não se classifica pros Las Vegas playoffs. Aces. Na verdade, Eu- o Las Vegas Aces foi o contrário, né? Eles eram o atual campeão, Aham. foram mal durante a temporada, se recuperaram no final, chegaram até a final e perderam É, para o Liberty. perderam. Então, nesse momento, estamos lá. Lynx com 3-0, Liberty com 2-0, Phoenix Mercury com 2-0, Washington Mystics 2-1, Indiana Fever 2-1, Golden State Valkyries 1-1, Las Vegas Aces 1-1, Seattle Storm 1-1, Sparks 1-2, Atlanta Dream 1-2, e aí Connecticut Sun, Chicago Sky 0-2 as duas e Dallas Wings 0-3. Martão, o que tá acontecendo com o Sparks, hein? Cara, o Sparks vem mal faz um tempo, Los Angeles Sparks, né? É, Tanto cara. que eles tiveram um pique muito bom de draft esse ano, né? Então, o negócio agora é ver se os caras evoluem, as garotas evoluem, os caras. Mas, tipo, não foi já considerado. Era o time a ser Então, batido, não era o foi uma negócio? dinastia, né? Na época da Lisa Leslie, bem no começo da liga. É, então. Mas teve também uma outra. Depois teve a Tem a Kelsey Candace Plum ainda Parker. lá. Não, a Kelsey Plum acabou de chegar lá. Ela estava no Las Vegas Aces. Aces, é, então. E não tá, Tá, não tá tiveram a fazendo a Candace, diferença. que tiveram a Candace Parker, né? Que é Hall da Fama e foi. Tá fazendo comentário na TNT agora, se bem que a TNT já era, né? Então, agora, a transmissão da TNT não vai ter mais a partir do ano que vem. E teve a Neneca Ogumike, né? Que eu acho que tá lá ainda, mas também teve problemas de contusão, então. É, A irmã da Neneca é uma tremenda de uma moça bonita que comenta ESPN na ESPN. muito bem, muito bem. Uma Mas, tremenda moça bonita. Tudo bem. E tá aqui quem tá. A Terica Hamby, Azuri Stevens e a Kelsey Plum como as principais pontuadoras do Sparks. Mas a eu Kelsey acho tá que chegando, a Kelsey tá é, chegando agora, ela é da seleção norte-americana, mas no Las Vegas ela era meio que mais uma, né, cara? Porque tinha mais gente lá, né? sim.
chegou para ser, mas elas perderam também para o Phoenix Mercury, né? Que o segundo jogo A Kelsey Plum é uma das poucas atletas que eu posso dizer que é hétero nessa liga. é raro. É errado. Quem que você falou? Neneca, o quê? Ogumike. É que ela ainda não tá jogando, ela deve estar machucada ainda. É, não tá. Tem uns nomes belos aqui. Eu não tenho ideia de como pronunciar, então não vou nem fazer, nem passar essa vergonha. Mas é isso, essas três são as três principais pontuadoras dos dois primeiros jogos da Sparks. Não vai bem para time de Los Angeles, né? Basquete não tá sendo uma boa para eles, não. É, Vamos falar então da parte masculina dos Estados Dos, Unidos? dos Sparks? Bora. Vamos falar então de NBA. NBA. Agora que a gente vai começar com o NBA, antes de começar com os playoffs, a gente quer comentar o draft, já que nós temos um cara que está de olho no draft todo ano aqui. Não, esqueci o draft. Esqueceu o O que que é draft? isso, draft? O que é isso, draft? Que lugar que vocês saíram mesmo? Como assim? Não, O Pistons não tem pique. Não tem não tem. pique? Eu sei que você Não, estava fora da loteria. não. O Pistons tinha. Essa pique está. Agora está com o quê? Minnesota. Já mudou de mão tantas vezes essa pique. Esse ano ela é protegida top 9, se não me engano. Top 11 ou top 9. Hum, E como o Detroit vai pegar esse 18º, alguma coisa assim, Dançou. Foi para os playoffs, já era. Saiu da loteria. é, tá, é da loteria. saiu da loteria, exatamente. A gente ficou sem O Dallas, falar, Dallas deu o rabo, no bom sentido. sei. A gente ficou sem falar da última partida do Knicks e Celtics, da última partida de Thunder e Nuggets, foi isso? Imagino que sim, porque as séries acabaram depois, né? É, não, o Knicks e Da Celtics sexta. acabou na sexta. Mas o. Eu não sei se a gente chegou a falar, mas foi um atropelo, né? O Foi, Celtics. não teve jogo, né? Nenhum dos dois, na verdade. É. O... Mas Então, Knicks e Celtics, mais, desde o começo, né? O Knicks e Celtics. foi, né? Acho que Boston entrou assim, não vamos perder em casa, né? Jogo 5 e aí jogo 6 não foi nem força, parece. Tava, Essa série foi assim, né? Tipo, não era ganhando os primeiros dois jogos, né? Os jogos de virada e tal. Quando o Boston ganhou o jogo 3, eu comecei a pensar, talvez as coisas voltem ao normal, né? Sim. Só que aí não. O jogo 4 eles só iam que não. perder de qualquer jeito, mas aí teve ainda a A do Tatum, né? A do lesão. Tatum. Esse último jogo foi, né, relativamente tranquilo para Nova York. E, assim, só em termos de fofoca, ao contrário do LeBron, toda vez que o LeBron perde nos playoffs, ele inventa uma contusão. O Brown a gente pode botar fé. Ele perdeu um monte de jogos, e ele estava jogando com o menisco estourado. Ele fez infiltração no joelho, com a dor, né? E o Brown teve uma série fraca mesmo. Deixa eu sei, foi fraco o desempenho dele nessa série. Mas enfim, então É. é isso. Então O... talvez ele tenha que passar por cirurgia, né, na intertemporada, se tiver que retirar um pedaço do menisco, ou então só espera ele melhorar. E a gente já pode começar a falar do desmanche do Boston? Pode, acho que deve. Então, o Boston tem uns free agents que eu não acho que vão voltar, por causa da questão financeira. Então, o Horford é um deles, né? É. O O Boston Fournier ele tá com também. um problema financeiro grave, só para situar isso.
né? Porque eles estão muito acima do cap, eles estão muito dentro da taxa, e os donos novos eles não querem pagar muita taxa. Basicamente é isso. Parece que então, eu vi lá aquele Bob Marks, o especialista da ESPN, os caras estão olhando em pagar mais de 500 milhões de dólares de folha salarial na próxima temporada se eles não mexerem os pauzinhos, né? Então, o Tatum vai ganhar, o Filipão vai saber melhor, mais de 40 pau Não, 54 milhões. para não jogar, né? Que ele vai estar se É. recuperando da contusão. Ele operou, tá bem, mas é um ano, né? Um ano fora tranquilamente. Hoje não vale a pena tentar fazer o Tatum voltar para o playoff ano que vem, porque tem que recuperar essa porra aí. Não, e é duro que a gente não sabe se ah, ficar, vai voltar no nível, né? O caso do Duran é meio que único, né? Numa lesão de Aquiles. Que o cara conseguiu voltar num nível muito, realmente alto. É É, que é muito. mesmo Essas estando lesões. abaixo do que é o normal dele, né? Não é mais o mesmo cara. Mas assim, mas também tá velho. Mas uma coisa que acontece assim, a gente normalmente vê essa contusão em jogadores já com 30 e lá, né? Já mais em fim de carreira. O Tatum tem 26, né? Então vamos ver. Quando isso acontece com um cara jovem, o que acontece? Que se a Qual que é a recuperação. recuperação dele, né? Né? Mas é Será foda que que. assim, esse jogo do Knicks contra o Celtics mostra qual é o Celtics que a gente vai ver durante a temporada inteira que vem? O que vocês acham? Então, a temporada que vem vai ter menos gente, né? Eu acho que então o Horford vai dançar, É, o Hauser, acho que ano que vem começa a extensão do contrato dele, ou seja, vai ficar mais isso. caro. É 10 Então, milhões o salário dele. e o Hauser jogou mal nesses playoffs, cara. Eu acho que talvez o É. Boston dê uma se livre, tire o Hauser para colocar o Shireman para jogar, seja lá, fica para render. Tira um branco, bota outro, né? Tem a cota de jogadores loiros. Você consegue lembrar quem mais? O Cornet é free agent, mas se os caras mandarem o Cornet embora, eles ficam totalmente sem pivô, né? E o Cornet jogou bem esses playoffs, por incrível que pariu. Eles tiveram um jogo excelente, né? Que foi o jogo. O Cornet teve o jogo 3, né? Que o Cornet jogou pra caralho. Jogo que eles ganharam. Não, Ou o jogo jogo 5. 5. Jogo 5. Enfim. Se você sair o Cornet de volta, não vai ser caro, eu acho. E aí tem o Holiday e o Porzingis, que são caros. O Porzingis, meu, basicamente não jogou picas nessa série. Tá com uma virose esquisita aí, cara, que eu não sei qual é. E o Porzingis não é. Não dá pra confiar, né, meu, que o cara vai ficar inteiro. E quando não é o joelho, Não. quando não é o ombro, eu não sei o quê, o cara tem uma virose, sei lá que porra o cara teve. Então, isso já se falava antes do Boston perder a série que o Drew e o Porzingis são candidatos a serem rifados aí. Só que como os caras estão com um problema de, de dinheiro, né? Você vai trocar esses caras por pique ou por jogadores que você vai dispensar. Ou seja, o time vai ficar 100% de certeza mais fraco ano que vem. Com certeza. Eu acho que não tem cabimento se trocar o Drew Holiday, tá? Vou Eu também acho, cara. começar. O Drew É, Holiday deu um título para eles ano passado. Foi a troca que resolveu a parada. exatamente. Eu vou falar parece uma heresia aqui. O certo do Boston, para continuar competindo, é trocar o Tatum. Nossa. Aí você Porque você tem, aí, você tem um. aí você perdeu Então, todo o torcedor do é, Celtics mas se nessa você, se frase. você pensar. Então, Mas o que fica você pode tranquilo, o fazer? Lakers aceita. Você pode arriscar. O Lakers não tem nem o que mandar para lá, Mas também não para tinha pegar. para pegar o Luca e conseguiu, Não, não, então. não, 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 não. O- Tudo bom, ele pode mandar o LeBron ou o Luca. Manda o LeBron pro Celtics, olha que da hora. É. O que que acontece? Qual é o problema do Celtics? O problema é dinheiro. Qual é o maior salário do Celtics? O Tatum.
certo? Qual é o Sim, segundo maior problema do Celtics? É não ter um cara em quadra que vai ganhar 54 milhões e precisar se livrar de salário. O sim. problema. E aí, o meu raciocínio é o seguinte: o Tatum virou uma incógnita, né? Como o Marta falou, tudo bem que ele tem 26 anos, só não sei como é que vai ser o coisa, mas a próxima temporada é perdida. E depois da próxima temporada, a gente não sabe o que é que vai ser do Tatum. Então você não. Assim, digamos que você mantenha o Tatum e troque Porzingis e Drew Holiday por pique. Esse time vira o quê? Qual é o nível de profundidade desse time? Qual é o nível que esse time pode chegar? Onde esse time vai? Vai brigar com o Bulls pelo play-in. Se você mantém Drew Holiday, uh, Jaylen Brown e troca o Tatum e o Porzingis, você consegue trazer. Porque o Tatum, por mais que ele seja uma incógnita, ele, ele, ele vai valer algo. O Tatum tem valor de troca. Opa, Então, opa, se tem. a forma como o Boston consegue se manter relevante contender é trocando o Tatum. Se você pegar Drew Holiday e Porzingis e trocar por picks ou jogadores que você vai apostar e esses caras não derem certo, teu time está definitivamente afundado e não vai virar nada. O Boston acaba com a janela. Eu falei Sempre, tudo isso, mas eu acho que tem uma coisa principal que o Boston precisa fazer: trocar uma Azula. sim, Ah, sim. é ponto Assim, pacífico. antes de gente. O certo dessa conversa é começar por onde tem que começar. O Boston tem que trocar o técnico. O Mazzulla é fraco demais para ser técnico do Boston. Fato. Eu concordo. Eu acho difícil isso aí, porque eu acho que ele é garoto do Brad Stevens. Eu Mas, não sou cara, super. Eu não sou. Bom, fala. Não, mas o Brad Stevens tem noção, eu espero, né? não, não, pode falar porque eu vou entrar depois no. Não, eu sempre achei o Tatum muito bom rapaz, eu não faço questão de ter ele no meu time. Eu só acho que se o Boston trocar o Tatum, vai começar a ter atentado terrorista em Boston, cara, porque a Eu também galera acho. não vai Não vai tolerar. entender. Não vai aceitar. Eu assim, trocar o Tatum não é a mesma coisa que trocar o Doncic, tá? Sim, Mas eu claro. entendo como a torcida ficaria. Se você, mas assim, pensando num Boston para se manter relevante, se manter contender e, enfim, ter esperança de alguma coisa, você tem que trocar o Porzingis com ou o Tatum ou o Jaylen Brown. Porque você tem quase 110 milhões de Jaylen Brown e Tatum. Se você trocar Drew Holiday e Porzingis por caras que têm pouco salário, esse time, como o Marta falou, ele vai virar um. Vai brigar por play-in. Mas Para ele mim, tudo vai. bem, eu torço para Detroit, eu não ligo. Inclusive, se quiser mandar o Drew Holiday para Detroit, olha, Se aceita. mas na hora. Na hora. Manda o É. Ivy, que não tem um salário alto, para lá e pega o Drew Holiday. Cara, eu tô pensando que o Porzingis sozinho não vale quase nada, cara. Pois é, o Porzingis sozinho não tem muito o que fazer. Não, e não adianta. Você vai trocar um salário de 30 milhões do Porzingis, quase, por um salário de quem? É que tá. Você tem que dar um salário de alguém que você vai dispensar. E com uns piques pra dar. Mas vai dar um pique pelo Porzingis. Que primeiro round não vai. Exato, exato. E o salário tem que ser, obrigatoriamente tem que ser menor. Você quer ver uma coisa? Deixa eu entrar aqui. Celtics. Ó, o Celtics
pro ano que vem, para 25, 26, do jeito que tá, eles estão com. Eu não estou falando de taxa, tá? Eles têm 227 milhões na folha. Ó, eles podem trocar o Derek White também. Você acha que faz sentido? Não, não faz sentido. Então, se você mantém Derek White, Drew Holiday e Jaylen Brown, você tem uma base Mas você tem de de um trocar time, o. de um time contender. Com o Tatum e o Porzingis, você consegue trazer um cara que ganhe menos, mas que seja relevante para um time contender. É, mas é difícil passar isso, hein, Felipão? Porque você vai trocar 83 milhões. Se você trocar o Porzingis e o Drew Holiday, você troca 62. Você vai Mas conseguir quanto? Você quer quanto de volta? eu entendo o seu raciocínio. O raciocínio tá certo. Mas não vai acontecer, cara. Não tem como Não, não vai. acontecer. Não tem Não como vai. acontecer. Michael e o Sam Hauser tinha que ir junto. E o Sam Agora, Hauser tinha que ir junto. como é que você sai, né, de uma situação em que você é o campeão, depois o principal contender pro campeonato, para uma situação no terceiro ano em que, tipo, você tá pensando em talvez ter de trocar o seu principal jogador que não vai jogar por Eles não estão. Eles não estão. Eu que 10 tô. Eu que tô. meses. É, Não, mas é eu que que tô com falando. essa história dos aprons aí, cara, você pune tanto, cara, um time de salário que você matou qualquer possibilidade de dinastia. Porque os jogadores vão ficando mais caros, aí chega uma hora que você não consegue manter o time. Não. Pensa no OKC. Suponha que o OKC ganhe o campeonato esse ano. O OKC vai ser uma dinastia? Vai ser difícil, cara, porque ele tá com um bando de jogador que tá no contrato de rookie, e aí, ó, o cara vai ter que, eles vão ter que renovar, vão ter que estender o Shai, vão ter que estender o Chet, vão ter que estender o Jay Williams, já fudeu. Aí não vai conseguir estender o Cason Wallace, vai conseguir estender o Lu Dort, aí o time vai começar, vai ficar caro e vai começar a desmontar uma hora, né? O time Então, consegue se manter por alguns anos, mas, por exemplo, duas extensões de contrato, vamos dizer, o OKC talvez consiga se manter 5 anos, que vai ser essa primeira extensão de todo mundo, eles vão ficar na taxa e o caramba. Tudo bem. Mas a hora que a gente vai renovar de novo esses caras, Aí fudeu. acabou. Aí não tem como. é, É. porque o Shai e o Chet, eu acho que o Shai e o Chet são prioridade para os caras. O Jason Williams também, a partir do momento que ele não faça besteira, porque ele foi mal na série contra o Denver, né? Então, se o cara começar a vacilar, ele pode rodar. Manda para Detroit se ele vacilar. Tá bom. Também gosto. Tá fácil. O Detroit tá Ô, já aceitando. pensou Drew Holiday e Jason Williams lá em Detroit? Ó, Sonhar não vira custa favorito, nada. vira favorito do leste. Mas é Então, sonho. é sonho. E quem é o favorito do leste agora? Eu diria que é o Pacers. Vocês acharam da virada, mais uma virada do Pacers? Então, Eu li cara, uma coisa interessante esses dias sobre essa virada do Pacers. manda É, ver. Os times que chegam nos últimos 40 segundos perdendo por 7 pontos nos playoffs estão 4 e 1.784, se não me engano, 86, um negócio assim. não Dessas quatro existia. vitórias, Três foram do Pacers. 3 foram do Pacers esse ano. Esse ano. E também uma estatística para jogar pro Filipão. Nunca na história dos playoffs um time tinha chegado com 14 pontos de vantagem no quarto quarto e perdido o jogo. Exceto New York Knicks, dessa vez. Boa, Knicks. Parabéns. Claramente. Então, assim, a gente pode ver de duas formas. Ou o Knicks cagou para variar, ou mérito para o Pacers, que está destruindo todas as expectativas e fazendo as viradas mais incríveis. Bom, O... a gente vai ter o segundo jogo é hoje, né? Sim, sem transmissão. Foi o segundo jogo Bom, a gente
Vai falando. E a gente teve dois jogos já do Oeste. Mas para chegar nesses dois jogos do Oeste, a gente teve o último jogo do Thunder e Nuggets, que não deu, né? Nuggets chegou só a farofa do Nugget, né? Não chegou nada de galinha lá no fim. É, não Acabou dá, o né? bacon. Acabou o bacon. Acabou bem. Não, não dá. Não dá. Cara, O não dá. Kit tem que carregar muita mula, cara. É. Eu achei o Jokic cansado, mas eu também achei que os caras descobriram como marcar o Jokic, que é dobrar a marcação nele e deixar o Westbrook solto, porque o cara é ruim pra caralho. Não marcar pra quê? Deixa ele lá Ele foi valendo os menos três. quanto na série? Ele tava menos 94, se eu não me engano, Ele, ele- faltando um jogo para acabar. Ele foi menos então, cento e tanto. porque ele foi menos 34 nesse último jogo. No total, ele foi menos 100 e alguma coisa. Foi. Foi isso aí. É, Ele dava -12, -14 por jogo na por divisão. jogo, de média. É, de Aí média. eu venho aqui, aí eu venho aqui e falo do Westbrook e tem gente que fala assim, ah, Westbrook, aí você tem Não, um mas, amigo. mas foi justamente, foi saber explorar o Westbrook, né? E o Westbrook É, cair na é. exploração. Ele acertou 2 de 10, eu acho, de 3 pontos nesse. Duas de 200, né? 2 de 10 nesse último jogo. Mas foi isso mesmo, né? Os caras dobraram. O Jokic começou segurando, né? Então o Nuggets ganhou o primeiro quarto e tava. E parecia que tinha jogo, mas o maior problema que o Nuggets já chegou nesse jogo foi o Aaron Gordon, né? Que vinha sendo um É. cara importante na rotação. E contundiu a coxa, né? E aí ninguém sabia se ele ia jogar ou não. Ele acabou jogando, mas foi um dos jogos Ele entrou em muito quadra abaixo dele. no sacrifício, né? Que eu falei que o Steph poderia fazer. O Filipão falou nem a pau a Juvenal. O Steph não fez mesmo. Mas o O Gordon Gordon foi pro fez. sacrifício. Só que não adiantou muito, cara. O cara, toda hora que ele caía, que ele descia de um pulo, ele botava a mão na coxa. Não foi bem, saiu. Agora, o Michael Porter Jr. vai pra puta que eu pariu. Esse E aí, Ah, é, esse. não dá. Se teve alguém nessa série, a gente pode criticar o Westbrook, mas o Westbrook não se esconde. Agora o Michael Porter Jr. nessa série É. ficou. Deu, Foi o né? Michael Porter Jr., né? Deu. É, Ele foi o que ele é, cara. tentaram vender, não rolou. cara, parece que no passado os donos do time não quiseram trocar ele. Falaram assim, cara, tem que trocar ele. O problema é que essa altura do campeonato já não vale nada, cara. Porque, puta merda. Acabou o valor. 38 milhões pra essa bola murcha aí, Quando, meu. se o dono do Denver tivesse sido esperto, no ano do campeonato ele tinha trocado para Michael Porter Jr. Foi campeão, troca em seguida. Que tem uma janela de trocar o cara, né? Quando o cara tem valor. Chega uma hora que, Exato, exato. Tinha que ter trocado o cara em seguida. enfim. Então, o Denver, né? O Jokic carrega mais animal do que o Noé. É. E, e vamos ver, Porque meu. você podia estar sem o Michael Porter Jr. Imagina, ó, se você consegue trocar o Michael Porter Jr. naquela época, você tinha o KCP e o Bruce Brown e não tinha o Michael Porter Jr. Olha só. Olha a diferença que isso é no time. A gente que Sim. sai conta a favor, né? Então, porque se tivesse Entendeu? mantido o KCP não foi bem em Orlando, né, cara? Mas ali naquele time ele encaixava direitinho. E ia estar com ele ao invés de estar com Peyton Watson e Julian Stroughter, esses caras que Não, estavam na não dá, né, rotação. cara? E Não não tem dá. nada. E aí vamos ver, o Denver é um time que precisa fazer alguma coisa também, cara, para mudar esse elenco. Que a janela é agora. Os caras precisam, né? A gente vai, no final das contas, eu aqui com a minha bola de cristal, que eu não tenho, mas foi a final antecipada da NBA foi essa série, cara. Porque eu não acho que É o verdade. Minnesota vai dar no couro, seja lá quem vier do leste não vai dar no couro. Tá acabando o E, tempo, hein? enfim, e o que quer dizer que o Denver tá lá, meu. Eles estão na beira do negócio. Eles precisam, né, mexer nesse time para poder chegar na final. Precisam.
Tá óbvio desde o ano passado. Pois é. Bom, e aí passou para o Thunder e para o Timberwolves agora do lado oeste. Não dá, não E o parece que Thunder vai tá dar, né? mostrando quem que manda, né? Diferente do que o Nuggets conseguiu fazer, o Timberwolves não parece que vai conseguir complicar a Eu, vida eu, deles, não, né? eu tô no grupo do Pistons, puseram uma enquete lá, quem passa, né? Eu votei Minnesota em 6 porque eu torço contra o Thunder em qualquer circunstância. Qualquer não, talvez se eles jogarem contra o Boston e contra o Lakers, eu torço a favor deles, mas na maioria das circunstâncias eu torço contra. Mas é tudo Mas por culpa do Seattle? é, Rapaz, esse guarda rancor. Você, guardo. você vê que o coração é preto já, de tanta mágoa ali. É, mas enfim, o, o Thunder ele já era favorito para a final. Agora, depois que saiu o Boston, ele é completamente favorito ao título. É. É muito favorito ao título. Porque assim, por mais que o Pacer seja divertido de ver e tal, e crie umas coisas, é aquela coisa, né? O Pacers me parece se vira nos 30 ali, né? Na hora do vamos ver, eles tiram o coelho da cartola. Mas não é o caso de jogar num jogo contra o OKC, não parece que tem coelho que dê pra tirar da cartola, né? Não coelho Não, suficiente. Cara, o Talvez OKC um coelhinho tem uma talvez. defesa historicamente boa. Os caras são uns animal, assim, que você vê eles jogando contra o Minnesota, e você fica assim, putz, Minnesota perdeu a bola. Não perdeu, cara, eles roubaram a bola. Os caras são uns puta que pariu, como corre esses caras? Todo mundo tem 25 anos ou menos, puta merda. Defendem muito. Muito. Mérito do técnico, mérito dos jogadores. O Eu ainda Nas acho o Reed tá. chat muito estranho, tá? Tô Ele é aqui. estranho, mas ele põe a bola na cesta e dá toco. É que ele é um pirulão bizarro, ele é muito, parece ser muito leve, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, Nas Reed tá jogando mal. Muito. É uma péssima hora para ele jogar mal, porque ele é free agent no fim da temporada. Não, mas ele tava vindo bem. Então, ele é bom jogador, cara. Ele é. O Gobert, sem comentários. Sim. Essa Sim. porra de Gobert. o Gobert é o Não, mas é Gobert. por isso. É por isso. Você tá E quando, pondo. e quando ele tá em quadra, eu tenho certeza que o plus-minus dele é negativo, essa série bastante, assim, cara. Não, Quando tá em O quadra, Thunder tem pivô, né? Essa é a diferença. O Gobert tava vindo aí numa sequência de times sem pivô. Aí ficava melhor pra ele. o... e eu tô achando, assim, a série só começa quando um time ganha fora de casa, um time perde em casa, mas enfim. O Ant tá mais tímido que o normal, eu achei. Porque Mas você ele acha que tá ele ter se prestes. machucado? Não, eu acho que ele tá prestes a tomar uma suspensão por falta técnica. Ele toma Hum, todo jogo, quase, né? Então ele não tá folgado do jeito que ele normalmente é, provocando e tal. Parece que ele tá menos engajado, mas eu acho que o problema pode até ser que a torção do tornozelo esteja prejudicando, mas, cara, se ele e o Randall, que estava indo bem nas outras séries, não estão conseguindo produzir muito, para mim isso é mérito da defesa do KC, que é uma defesa totalmente putz que pariu. sim. Não, o Wolves ele tirou bastante com os dois fazendo muita coisa e com o Nas Reed sendo o cara que vinha do banco e pontuava bem, né? Nas duas séries anteriores foi isso que o Wolves fez. E a gente falou, né? Contra o Lakers, o Wolves percebeu, o Gobert percebeu, demorou para perceber que ele era o único pivô da quadra. Contra o Golden State, ainda tinha, sei lá, o Draymond, vocês iam falar que é pivô? Kevin Demon e Looney. o Kevin Looney. Então. Aí também, assim, eu acho o Draymond um jogador muito melhor do que o Gobert. Agora, um pivô, eu não sei se, né? Então, quando ele jogava com o Gobert antes, ele jogava com o Gobert e o Looney, né? Uhum, Mas essa formação nova do Golden State aí não tá favorável para esse tipo de jogo, né? não tá. Mas agora o Gobert vai ter. Não ganha mais nada, né, no garrafão. Então, Não. O Gobert
É. Primeiro jogo ele fez 2 pontos, pegou 3 rebotes. E o segundo jogo ele fez 5 pontos, pegou 9 rebotes. Olha lá. Cara, o Gobert é um tremendo mão de alface, cara. Assim, com uma mão daquele tamanho, o cara não consegue pegar a bola. Pega a porra da bola. Sim. Bom, quanto vocês acham que acaba Knicks e Pacers? Cara, eu acho Quatro a que. dois Pacers. É, boa. Porque aí o Pacers resolve em casa, jogo 6. Olha, olha. Eu vou votar no Knicks. Tô acreditando no milagre de Nova York. Os caras estão muito. Você vê Mas vou falar uma coisa pra você. Knicks e OKC é a final que a liga merece, né? Que aí tem um caicai pra cada lado, apito vai ser uma bosta da série inteira. Vai ser assim, a NBA merece uma final com dois caicai, pra ver quem E cava mais falta. vocês acham que o Thunder varre o Timberwolves ou o Timberwolves ganha pelo Não, menos uma? não, ganha pelo menos Não, um. ganha. Eu acho 4-2 também. Vai ser 4-0 pro OKC. Foda-se. Tô aqui pra causar mesmo. Fala no cu. Assim, é que a liga ter uma final Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder é pra chorar, né, pra liga. Vai ter 30 televisores ligados na final. Vai ser só a É. família dos jogadores assistindo. Os caras vão ter que ter alguma programação, né? Assista o jogo aí, que no intervalo a gente vai passar o trailer da próxima temporada de Last of Us, sei lá. Pode ser, Pelo pode amor, ser. pelo amor de Deus, assistam. Eles vão inventar, Tom Cruise vai aparecer caindo de helicóptero dentro da quadra, alguma coisa vai ter de acontecer. Martã, já que falta 2 minutos no nosso tempo aqui, pessoal, a gente tá tentando achar um jeito, eu juro que tá. Leandro falou que ia resolver, que essa semana, certeza que ia ser ao vivo, ia dar tudo certo, tá bom. Estamos aqui gravando sem ser ao vivo. É, o Dois, Leandro tá muito ocupado tirando foto na academia para ver se pega a mulher. é verdade. Tem isso aí, tá acontecendo mesmo. Inclusive, montagem de fotos do Leandro na academia, inclusive. Isso é SOS. Vamos lá. Filipão, hoje você manda as redes sociais aí pra gente. youtube.com, instagram.com, twitter.com, ah, Facebook. facebook.com/Macedoar. Ah, moleque! É Ah, muito moleque, procura a bom. gente lá no Jumper, pode procurar, nós bota na internet lá, Amassando Aro, que aparece Aparece nós. estas Aparece nós. figuras. Valeu. Até semana que vem. A gente vai tentar fazer ao vivo semana que vem. Eu juro. Eu juro. Beijo, abraço, aperto de mão pra A gente vocês. tenta sempre. Às vezes uma hora a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Skype. Você faz falta, Skype. Falou! Falou!